A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Durante a pandemia, gestores municipais enfrentaram uma série de desafios para manter as atividades remotamente e reduzir os prejuízos à aprendizagem dos estudantes. Para falar sobre esses desafios e as perspectivas com a retomada das atividades presenciais, o USP Analisa recebe a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, Márcia Bernardes. Márcia, seja muito bem-vinda. Oi, Thaís, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, uma honra muito grande poder compartilhar um pouquinho da minha experiência enquanto presidente da Undime, representando aí todos os municípios paulistas para falar de educação agora em tempo de pandemia. Bacana, Márcia, a gente agradece a sua presença aqui. Márcia, qual que é o papel dos municípios dentro da educação básica pública no Brasil? O que compete a eles? Bom, o papel dos municípios dentro da educação básica é oferecer educação de qualidade, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Isso a rede pública municipal. Então, hoje nós temos no estado de São Paulo 645 municípios que regem, né, essa questão aí do ensino da educação pública, da educação infantil ao ensino fundamental. Algumas redes atendem a primeira etapa do ensino fundamental até o 5º ano e outras redes atendem até o 9º ano. Bom, e como a gente comentou na abertura do programa, você é presidente da Undime São Paulo, que é uma instituição que busca articular os dirigentes municipais de educação. Qual a importância da Undime São Paulo, de uma forma geral, para a condução das políticas públicas educacionais nos municípios? É isso mesmo, Thaís. O papel da Undime é articular junto aos outros poderes, né, tanto o governo federal quanto o governo estadual, principalmente no que tange ao regime de colaboração. Então, esse é um dos pilares da Undime, trabalhar em regime de colaboração, Estado e municípios, também dar todo o subsídio aos secretários municipais de educação, né? A nossa instituição é como se fosse mesmo uma associação de secretários, e aonde os secretários podem recorrer, solicitar apoio. Nós temos também todo o suporte jurídico aos secretários e, principalmente, a nossa missão é a educação pública de qualidade. Essa é a nossa bandeira. Todas as nossas ações estão sempre voltadas na questão da articulação com os governos, articulação também com institutos, sempre voltado para a educação pública de qualidade, sempre olhando para as políticas públicas e também dar todo o subsídio para os secretários. Hoje a Undime, ela tem cadeira tanto no conselho, ela tem cadeira em vários órgãos importantes do governo, porque justamente ela representa os municípios. Então, eu vou citar, né, um exemplo, a elaboração do currículo paulista. Nós tivemos a participação da Undime em todos os momentos de programas e políticas públicas do estado de São Paulo. A Undime se faz presente, tendo aí como um representante dos municípios, e é uma forma também de dar voz às redes municipais de educação. Márcia, você mencionou o regime de colaboração. A gente já falou um pouquinho sobre esse regime em um outro USP Analisa. Mas para o pessoal que está nos ouvindo e não teve a oportunidade de ouvir esse programa, explica o que é esse regime de colaboração. Bacana, muito importante essa pergunta. O regime de colaboração é quando o Estado e o município, né, ou mesmo o governo federal, eles se unem para oferecer políticas públicas em comum. Vou dar um exemplo de regime de colaboração, por exemplo, a merenda escolar, o transporte escolar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o regime de colaboração, onde o estado repassa recursos para o município e o município administra esse recurso. Só que nós estamos agora, na minha gestão enquanto presidente da Undime São Paulo, um dos meus objetivos é ampliar esse regime de colaboração, e a pandemia veio para nos mostrar muito forte isso, a importância de estarmos juntos,
né, de mãos dadas para ultrapassar, para que nós possamos, né, resolver e ultrapassar essa fase da pandemia com os mínimos impactos possíveis na aprendizagem dos nossos alunos. E agora nós estamos ampliando o regime de colaboração, olhando também para a questão pedagógica. Nós temos hoje um exemplo no Brasil que dá muito certo, que é o Ceará. O estado do Ceará tem um regime de colaboração muito forte, inclusive eu já estive lá com a equipe da Secretaria do Estado de São Paulo para a gente entender esse regime de colaboração do estado de Ceará com os municípios, e nós estamos agora implementando também o regime de colaboração aqui no estado de São Paulo na parte pedagógica. Um exemplo disso, nós estamos fazendo aí um material para a educação infantil. Então, o estado subsidiou toda a elaboração do material, a impressão desse material, apesar do estado não ter a responsabilidade pela educação infantil, mas ele subsidiou esse material com o apoio da Undime e dos municípios na elaboração, e agora em novembro os municípios estarão recebendo esse material. Então esse é um exemplo de regime de colaboração onde o Estado e os municípios se unem para a realização e implantação de políticas públicas. Muito bacana essas iniciativas, Márcia. Bom, como você falou, o estado de São Paulo tem 645 municípios de pequeno, médio e grande porte. Ou seja, apesar deles pertencerem a um dos estados mais ricos do país, eles têm diferenças entre si. Como você avalia a atuação das redes municipais de ensino durante a interrupção das aulas, que foi necessária por conta da pandemia, e quais as principais dificuldades que os municípios paulistas enfrentaram para garantir que os estudantes tivessem acesso ao ensino nesse período? Importante pergunta, Thaís, com relação à diversidade do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele só perde para o estado de Minas, né, na quantidade de municípios, são 645. No entanto, nós temos aí uma diversidade muito grande, inclusive cultural, regional, a questão geográfica também e populacional. Nós temos desde municípios de grande porte, como São Paulo, os municípios da Grande São Paulo, Campinas, e municípios bem pequenos, né, que não chegam a ter aí 3, 4 mil habitantes. E aí a realidade desses municípios são muito diferentes. E a pandemia veio para trazer ainda mais, né, trazer luz aí a essa diversidade, a essas diferenças. E eu não vou muito além, Thaís. Se a gente observar, e nós que tivemos essa experiência agora na educação na pandemia, dentro de um único município nós já temos uma grande diferença quando se trata de questões, por exemplo, de acessibilidade a questões digitais. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. O ano passado eu estava como secretária de Educação em Atibaia. Atibaia é um município que tem, em média, 150 mil habitantes e com uma zona rural bem extensa. Então, apesar de Atibaia ser um município bem localizado, próximo de São Paulo, assim como eu estou agora como secretária em Mariporã, que também é um município muito próximo de São Paulo, nós ainda temos uma zona rural muito extensa. E, nesses casos, nós não temos acesso à internet nas regiões rurais. Então, quando a gente fala de pandemia, a questão fica muito complexa dentro de um único município. Então, na região central, as escolas centrais e as famílias que moram nesse entorno do centro da cidade têm acesso às questões digitais, e as escolas mais distantes, por mais que, né, o governo tenha boa intenção, iniciativa de colocar a internet, muitas vezes a internet não chega lá. Por quê? Porque é uma questão geográfica, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, Mariporã, nós estamos no meio de uma serra, então, a Serra da Cantareira. Então, tem lugar que mesmo que a gente tente levar a internet não chega. Isso é um exemplo de uma única cidade. Imagina isso dentro do estado de São Paulo todo, né? Cada um com a sua realidade. Então, quando nos deparamos com a pandemia, nós tivemos que pensar em diversas estratégias para que a educação chegue
chegasse na casa do aluno. Nós tivemos escolas que fizeram atividades impressas, escolas que participaram da rádio da comunidade, às vezes a comunidade tem uma rádio. Eu cheguei a participar de entregas de atividade num mercadinho, então a escola fez parceria com o mercado do bairro, o mercado é que fazia essa ponte com as famílias, porque as famílias iam até esse mercadinho, que era um ponto focal ali do bairro. Nós já chegamos a passar com um rádio, com carro de som nos bairros. Isso foi, assim, dos mais diversas estratégias de acordo com a realidade. Então, nós temos municípios e até mesmo dentro de um único município, escolas com acesso à internet, com toda a estrutura digital e famílias também, e outros municípios e até dentro de um único município, bairros que não têm nenhum acesso à internet e que eles não conseguiam acessar as atividades de forma remota. Então, foram feitas aí diversas estratégias, né? Eu falo que os professores e as escolas foram muito criativos nesse período, porque você tem que olhar para dentro da sua realidade e ver o que é possível fazer e fazer aí da melhor forma que as atividades, que a educação, né, chegasse na casa do aluno. Realmente, Márcia, a criatividade dos professores e também dos gestores nesse momento merece todo o nosso reconhecimento. Mas a gente sabe que os desafios não acabaram, né? Agora a gente tem a retomada das aulas presenciais. Como os municípios têm atuado de forma geral nessa retomada e que outros desafios você pode apontar nesse processo? Eu costumo dizer que a retomada das aulas presenciais ela é tão desafiadora quanto a suspensão das aulas. A suspensão teve aí uma questão que nós não tivemos como planejar. E quando você não tem um planejamento, fica tudo mais difícil, mais complexo, obscuro. No caso do retorno das aulas presenciais, eu, enquanto Undime São Paulo, sempre orientei muitos municípios na questão do planejamento. O planejamento ele é fundamental. Mesmo quando ainda não se tinha uma data desse retorno, o ano passado, a gente já vinha falando sobre o planejamento, justamente para que as redes pudessem se reestruturar para esse retorno, porque não é um retorno simples, né? A gente já ouviu falar muitas vezes, a gente não está retornando de umas férias, né? Tem toda a questão emocional por trás de tudo isso, tem as questões de estrutura física das escolas, a questão de número de funcionários, a questão da estrutura digital das escolas, enfim, são muitas questões que envolvem esse retorno das aulas presenciais. Então, o desafio é gigantesco e eu sempre peço muito para os municípios olharem por 3 pilares para esse retorno. As questões sanitárias, então a elaboração de protocolos sanitários, a criação de comitês municipais para elaboração, comitês escolares para elaboração e cumprimento desses protocolos sanitários, aquisição de EPIs por parte das redes municipais. Um outro pilar, que é o pilar dos protocolos socioemocionais, nós não podemos deixar de lado, a gente não pode esquecer de toda essa pandemia, de tudo que o trauma que essa pandemia nos trouxe, alunos que estão retornando para as escolas, que perderam familiares, perderam pai, mães, famílias que perderam o emprego, então tudo isso traz um impacto emocional muito grande, assim como os nossos profissionais também estão retornando, né, com um misto de sentimentos, é medo, é angústia, é insegurança, ao mesmo tempo é alegria. Quando você conversa com os professores, a gente percebe esse misto de sentimentos. E um outro protocolo, né, um outro pilar super importante é o pilar pedagógico, é o protocolo pedagógico, porque a gente tem que ter consciência da defasagem dos nossos alunos e priorizar, né, as habilidades essenciais para dar conta dessa defasagem, porque a gente tem que ter a consciência de que nós não vamos conseguir dar conta de todo o conteúdo que ficou em defasagem nesse 1 ano e meio, em alguns meses. Então, tem que ter um trabalho muito planejado para que a gente possa ter foco nas metas para atingir essas metas. E tem um outro ponto muito importante nessa volta, né, Márcia, que é a questão do abandono escolar. Um estudo da Undime Nacional com apoio do Itaú Social e do Unicef sobre os avanços e desafios das redes municipais de ensino durante a pandemia, que foi realizado entre os meses de junho e julho de 2021, mostrou que cerca de 60% dos participantes
consideram a busca ativa de estudantes em abandono ou risco de abandono escolar uma das prioridades das redes municipais de educação. Você concorda com isso? Quais devem ser as estratégias adotadas pelas secretarias municipais de educação nesse sentido? Realmente, a busca ativa tem sido uma das ações mais importantes das redes municipais, justamente por conta desse abandono. Nas redes municipais, o abandono não chega a ser o abandono da escola, porque nós temos o retrato do abandono da escola na rede estadual, nos alunos que já estão na fase aí da adolescência, porque eles foram para o mercado de trabalho. Muitos tiveram que ajudar a família e foram para o mercado de trabalho e acabaram abandonando a escola. No caso das redes municipais, como nós trabalhamos com crianças menores e não temos ainda essa faixa etária de jovens e adolescentes, o abandono é justamente, eu considero, por parte das famílias, que não estão levando a sério a questão pedagógica mesmo, de aprendizagem dos seus filhos, né? Não culpa as famílias, né? A gente entende que por conta de todos esses impactos que a pandemia trouxe aí para a sociedade, a questão do emprego, essa questão de insegurança, do medo. Então, nós temos algumas características, né? Então, famílias que não deixaram seus filhos retornar por conta de medo da pandemia, medo do vírus, famílias que eu já cheguei a ouvir casos de que o filho não pode voltar para a escola porque está olhando o irmãozinho menor, que também não pode voltar para a escola, e tantos outros casos, e também os casos mesmo, né, de famílias que não dão importância para esse retorno. E não só o retorno, Thaís, a dificuldade enorme que nós temos, como agora ainda nós não estamos obrigando esse retorno, é justamente a realização das atividades. Então, as famílias que não retornaram, não autorizaram o retorno dos seus filhos, a nossa preocupação é que eles mantenham as atividades remotas. E nós não estamos tendo muito retorno dessas atividades remotas. Então, por isso, a importância da busca ativa para que nós possamos estar garantindo ou a presença da criança na escola ou que ela esteja realizando as atividades remotas. Então, a Undime tem um trabalho aí muito forte junto com a Unicef, né? Nós temos uma plataforma onde nós inserimos todos os dados, é muito importante, porque a gente não pode deixar nenhuma criança fora da escola, principalmente agora que nós já estamos tendo aí essa defasagem gigantesca na aprendizagem. Então, quanto mais essas crianças não estiverem realizando atividades, não estiverem indo para a escola, essa defasagem vai aumentar ainda mais. E aproveitando esse gancho da defasagem, Márcia, em virtude da paralisação das atividades educacionais presenciais por conta da pandemia e também da dificuldade de algumas redes em manter aulas remotas, como você bem mencionou aí no início, o Conselho Nacional da Educação recomendou um replanejamento curricular que engloba os anos de 2020, 2021 e 2022. Como os municípios vêm se preparando para isso? Quando eu citei, né, a importância do protocolo pedagógico é justamente pensando aí nesse replanejamento curricular. A orientação que a Undime tem dado aos municípios é justamente olhar para os alunos, a importância de uma avaliação diagnóstica nesse retorno das aulas para entender, né, essa defasagem. Nós já tínhamos, antes da pandemia, salas heterogêneas, né, alunos com diferentes níveis de aprendizagem. Agora isso se intensificou ainda mais. Então, mais do que nunca, a gente tem que olhar aluno por aluno, olhar essa defasagem dessas crianças, olhar também enquanto sala de aula, né, enquanto turma, para fazer dois tipos de planejamento. Um planejamento individual, olhando para as defasagens individuais daquela criança, e um planejamento de turma, olhando para aquela turma, olhando para aquela turma que foi o ano passado, qual foi a série ano daquela turma ano passado, e fazer o foco, né? Olhar as habilidades essenciais para aquele momento. Só que eu entendo que o município sozinho, ele não consegue fazer isso, né? Porque nós temos hoje uma BNCC, uma Base Nacional Comum Curricular, que justamente veio para trazer equidade para o ensino no Brasil. E, na minha opinião, eu penso que o governo federal tinha que dar a diretriz, né,
claro que junto com os representantes dos municípios, a Undime já se colocou muito à disposição para estar fazendo esse estudo, porque a gente não pode esquecer que o aluno, ele é o aluno do Brasil. Hoje ele pode estar, né, estudando aqui em Mariporã, amanhã ele pode mudar de município, mudar de estado, então a gente não pode esquecer também dessas políticas públicas a nível nacional, porque os municípios sozinhos, eles não vão dar conta. Eu tenho percebido o quanto os secretários, as equipes das secretarias têm se debruçado nessas questões de reforço escolar, ações e estratégias para recuperar essa defasagem, mas eu ainda penso que nós precisamos de uma política pública nacional que venha dar um direcionamento, e assim como o Conselho Nacional fez essa proposta, eu penso que teria que surgir, né, um programa, uma política pública de direcionamento de todo o país, dessa questão desse replanejamento curricular, uma vez que nós temos uma base nacional comum curricular. E qual a importância do papel do gestor, tanto o gestor municipal quanto o gestor dentro da própria escola, nessa retomada das atividades presenciais e também nesse processo de recuperação da aprendizagem dos estudantes? O papel é fundamental, né? Nós precisamos olhar para esse aluno, olhar para a aprendizagem desse aluno e pensar em estratégias. Então, nesse momento, o que a gente precisa é focar nessa defasagem e pensar nessas estratégias. Então, assim, mais do que pensar em reforma de escolas, aquisição disso, aquisição daquilo, agora o olhar deve estar voltado para a aprendizagem dos alunos, pensar em estratégias tanto de recuperação contínua quanto de recuperação paralela. A LDB, ela sempre trouxe como determinação, isso, né, está garantido por lei, todos os alunos devem ter direito e acesso à recuperação contínua e paralela. Mas, para isso, as redes municipais, os gestores precisam garantir, né, com que isso de fato aconteça, dando condições para as escolas, condições para os professores. Então, nesse momento, o foco é olhar para a recuperação contínua e também para a recuperação paralela, pensar em programas e em reforços escolares no contraturno para que a gente consiga minimizar esses impactos dessa defasagem da aprendizagem. Bom, você assumiu o seu segundo mandato na Undime São Paulo em junho. Para a gente finalizar o programa, quais são os planos para essa gestão? E fala também um pouquinho, eu sei que você acabou já tocando nesse ponto anteriormente, mas fala um pouquinho sobre qual deve ser o papel da Undime São Paulo nessa retomada das atividades presenciais nas escolas municipais. Isso mesmo, Thaís. Eu fui reeleita recentemente como presidente da Undime São Paulo, tenho um mandato aí 2021 e 2022. É um mandato bem desafiador, porque eu assumi a Undime em tempos de pandemia e fui reeleita novamente em tempos de pandemia. Aprendemos muito, né? Nós, secretários, eu costumo dizer que secretário de educação, ele tem que ter muita coragem, em tempos de pandemia principalmente. Então, os desafios são enormes, estar à frente de uma instituição de educação em tempos de pandemia, e o nosso objetivo nessa nova gestão, junto com toda a diretoria, é justamente dar todo o apoio e suporte às redes municipais, principalmente nessa questão do retorno das aulas presenciais, olhando para a aprendizagem dos nossos alunos, olhando para esse currículo escolar das nossas redes municipais. Nós temos o currículo paulista, precisamos olhar para esse currículo paulista, pensar em ações e estratégias que auxiliem os municípios nessa recuperação da aprendizagem. E uma outra questão que a gente vem trabalhando muito fortemente é com relação à educação infantil e também fortalecer ainda mais o regime de colaboração, o Estado de São Paulo com os municípios. Eu acho que esses são os 3 pilares dessa nossa gestão, que é apoiar os municípios no retorno das aulas presenciais, fortalecer o regime de colaboração e intensificar o trabalho na educação infantil. E com relação ao que a Undime São Paulo vem fazendo para o retorno das aulas presenciais, a gente vem num trabalho desde o ano passado, né, através de lives, formações com os gestores. Nós temos no site da Undime São Paulo um repositório
onde nós inserimos nesse repositório as experiências, as estratégias dos municípios, desde os protocolos sanitários, protocolos socioemocionais, protocolos pedagógicos. Então, é um material bem rico, onde os municípios construíram esses materiais e disponibilizaram para que a Undime pudesse disponibilizar para os demais municípios, porque a Undime é isso, a Undime é a união, a Undime é a união de forças de todos os municípios. Se não fosse essa nossa união, eu acho que nós não conseguiríamos estar retornando às aulas presenciais, né? Nós não conseguiríamos ter passado por essa pandemia, apesar de estarmos ainda na pandemia, mas a união nos ajudou muito. No começo nós não sabíamos o que fazíamos com a merenda, né? Não existia legislação, porque ninguém esperava essa pandemia, então a questão da aplicação dos 25%, então com a união dos secretários, com a união de todas as redes, o exemplo de a ideia do outro, nós conseguimos, estamos vencendo aí esse momento da pandemia. Eu tenho certeza que nós estamos escrevendo um capítulo da história da educação no Brasil muito importante, e esse tem sido o papel da Undime: subsidiar, olhar para esses municípios, apoiar, compartilhar as experiências exitosas, porque nós sabemos que é um momento muito difícil e nós aprendemos muito uns com os outros. Então, esse tem sido o papel da Undime nesse momento. Bom, infelizmente o USP Analisa de hoje está ficando por aqui. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Thaís, mando aí um abraço a todos os ouvintes e até uma próxima. O USP Analisa recebeu a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, Márcia Bernardes. Nós conversamos sobre os desafios da educação municipal agora na pandemia. Se você quiser saber mais sobre esse tema, a Márcia foi palestrante no curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação, promovido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Você pode acessar o vídeo dessa aula no canal do IEARP no YouTube. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.